Olá, quinto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa primeira aula do segundo semestre do, da terceira avaliação de vocês, uma aula de história muito importante, né, que vai falar da consolidação e também de alguns movimentos que aconteceram na colônia em busca de melhorias sociais, de melhorias econômicas. A população queria, a população regional de determinados lugares queriam melhores condições de vida. E aí surgiram revoltas, conflitos, que fizeram com que algumas se destacassem contra o governo português. São chamados de movimentos nativistas, né? Os movimentos localizados em determinadas regiões, dos colonos que ali viviam, dos moradores, dos nativos dali, tá? Então vamos lá. A página de apoio de vocês é a página 52 até a 54 para ler, para tirar dúvidas, né? Tem a videoaula, mas ficou alguma dúvida? Então vamos lá ler, reler e tentar desvendar toda a história que está por trás desse movimento, o que eles queriam, qual o objetivo principal desses movimentos, quem eram os personagens dele, né? Quem eram os atores sociais, e quando eu falo de atores sociais, quem são as pessoas que participavam desses movimentos. Vamos lá, mas o que foram os movimentos nativistas? Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII. Esses movimentos locais, e isso aí vai caracterizar um movimento nativista daquele lugar, daquela determinada religião, expressavam um grande descontentamento dos colonos com o governo português. Atitudes, infraestrutura, posições sociais, né? Quem tinha privilégios e quem não tinha privilégios, quem ganhava com o quê, quem ganhava mais, quem ganhava menos. Então, o descontentamento ali dos colonos, dos menos favorecidos com o governo português, com a forma de administrar português. E a gente tem ali a revolta de Becket, que aconteceu no Maranhão em 1684. E aí eu tenho os líderes desse movimento, que eram Manuel e o Thomas Becket, que eram os irmãos Manuel e Thomas Becket. O motivo é que fornecia produtos locais a custo baixo. Em troca, a companhia de comércio vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos. Ou seja, quem trabalhava nos colonos, quem fornecia esses produtos baratinhos para Portugal, né, eram os colonos, eram esses trabalhadores. Em troca, as companhias de comércio chegavam aqui com valores abusivos, vendendo para os colonos, e os colonos achavam injusto isso, porque eles forneciam num valor bem acessível para Portugal, e em troca Portugal vendia o produto deles muito caro, né? Um produto melhorado, um produto industrializado muito caro. E consequência disso, eles destruírem e agrediram os padres do colégio jesuíta. Manuel Beckmann assume o poder, assume o governo ali, contrariando o governo português. Então, Manuel Beckmann vai assumir o poder, né? E eles vão colocar a culpa nos padres jesuítas. Lembra que os padres controlavam a mão de obra nos aldeamentos, logo no início da colônia, e ainda os jesuítas representavam os olhos também da administração portuguesa, né? Então, eles descontaram, os revoltosos lá, descontaram tudo na igreja, contra os padres, contra o colégio dos jesuítas, e até que o Manuel Beckmann assume o governo. Tá? Após um ano de governo, Portugal envia um novo governador, prende o Manuel Beckmann, sendo condenado à morte e enforcado.
Então, essa foi a revolta dos irmãos Beckmann, representando ali uma parcela da sociedade que foi muito importante, né, para uma visão geral ali do que acontecia, por uma insatisfação do povo local, tá? Temos também a Guerra dos Emboabas. Aí aconteceu em Minas Gerais, que foi palco de outros grandes movimentos, outras grandes revoltas. Aconteceu no ano de 1708, 1709. Os Emboabas eram liderados pelo Manuel Nunes Viana, e o motivo foi decorrente da disputa territorial entre os paulistas e os emboabas. Os paulistas que dominavam, que descobriram ouro ali, eles não aceitavam a presença de outras pessoas. E como assim se espalhou a notícia de que foi achado ouro, e muita gente se encaminhava para Minas Gerais, para aquela região ali, e essas pessoas que iam para lá eram chamadas de emboabas, eram gente de fora, tá? E os paulistas começaram a entrar em conflito, alegando que era deles, porque eles acharam e pronto. Consequência, foram emboscados os paulistas, né, pelos emboabas. Os paulistas se renderam como um acordo com os emboabas, como eles tinham prometido. Não, nós vamos nos render, mas nós, os paulistas, vamos embora numa boa, tá? Mas não foi isso que aconteceu. Os emboabas mataram todos os líderes paulistas. O término. A coroa portuguesa controlou a exploração e transporte do ouro, regulamentou o quinto, que é 20% ou a quinta parte, né, do que eles achavam ali. Os paulistas foram expulsos para explorar em outras regiões. Então, ali a briga era pela exploração do ouro, né? Os colonos, as pessoas de fora, quando começaram a saber do ouro, foram lá e isso desagradou os que acharam que eram os paulistas. Mas os paulistas acabaram sendo expulsos da região. E aí tivemos em Pernambuco a Guerra dos Mascates, que foi em 1710 até 1711, que eram os senhores dos engenhos, né, onde se produzia açúcar, onde se produzia o melaço, né, que ia para Portugal para ser transformado num açúcar mesmo, contra os mascates, que eram os portugueses de Recife. Então eu tenho aí os senhores donos de fazendas olindenses contra os mascates portugueses de Recife. Tá? Olinda contra Recife. O motivo: Recife era subordinada às leis de Olinda. Tá? Olinda era a representação da cidade portuguesa. Tá? Os senhores de engenho queriam manter o privilégio político, já os mascates, que eram os comerciantes portugueses, solicitavam a elevação de Recife como vila, né, independente de Olinda, que foi concedida pela coroa portuguesa. As consequências de tudo isso: os olindenses invadiram Recife, descontentes com a demarcação feita pela coroa portuguesa, pelo governo português, e lançaram a ideia de governo independente, vamos dizer assim, de Recife, independente de Portugal, tá? E o término desse conflito aí foi em 1712, com um novo governador de Pernambuco no poder. Recife torna-se sede da capitania de Pernambuco e os líderes são presos. Tá? Aí já é uma disputa pelo domínio local, pelo poder local. Tá? E vamos ter lá na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, também, em 1720, a revolta de Filipe dos Santos. Né? O líder principal lá era Filipe dos Santos. O motivo: o governo português decidiu criar as casas de fundição com o objetivo de taxar
a exploração do ouro, separando 20%, que era a quinta parte lá do ouro do que era produzido para ser mandado para Portugal. Só que os colonos não aceitaram isso, né? Quem fazia lá a exploração não aceitava isso. E Filipe dos Santos, com outros manifestantes, foram até a casa do governador para pressionar pela diminuição do valor cobrado e o fechamento das casas de fundição. A casa de fundição, elas transformavam ouro em barras. Essas barras eram carimbadas e mandadas lá para Portugal. O governo manda prender Filipe dos Santos e queima suas casas. Filipe foi enforcado e depois os membros amarrados sendo puxados por cavalos. Esses membros são os braços e as pernas, eles foram abertos e amarrados em cavalos, e os cavalos partiram em direções diferentes, arrancando as pernas e os braços do Filipe dos Santos. Tá? Foi bem violenta a morte do Filipe dos Santos. E aí tivemos um bastante conhecido, que era a Inconfidência Mineira, local Minas Gerais, que aconteceu em 1789, uma data muito importante, uma data representativa na história, porque no mesmo ano que aconteceu a Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa, que é um marco de revolução, que muda a história do mundo, mesmo pelos seus ideais, pelas novidades que vai trazer, e influenciado por essa revolução, eu tenho aí o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. O motivo da revolta: cobrança de impostos e a falta de recursos da população mais pobre. Lei que permitia a invasão da residência das pessoas que atrasavam, né? E isso vai ser chamado de derrama. Consequência: várias pessoas de diversos segmentos uniram-se às Inconfidentes. Joaquim Silvério dos Reis, que participava junto com o Joaquim José da Silva Xavier, ele traiu o movimento e denunciou ao governo português. O governo mandou logo prender os Inconfidentes e o Tiradentes foi enforcado na data que hoje é feriado, né? Aqui no Brasil, no 21 de abril de 1792. E, para finalizar a nossa aula de hoje, né? Isso aí é apenas um capítulo do que vamos ver bastante agora daqui para frente. Temos aí a questão 2 da atividade de 5 questões que marcamos, né, de passar a cada aula uma questão. Na aula passada, ao vivo, nós tivemos a primeira questão e agora a segunda questão. Não esqueçam de anotar, façam um mapa do Brasil, localize cada movimento nativista, acrescentando informações, legendas, etc., sobre o movimento. E aí tu pode usar aí, pega um mapa do Brasil e pinta de cores diferentes os locais que aconteceram e coloca um quadradinho lá e marca a revolta do Filipe dos Santos. Aconteceu aqui local, como fizemos aí, mas de forma mais resumida, tá bom? Então, bons estudos para vocês, tá? Cuidado, se cuidem e até a próxima. Tchau!